Amém. Tem algo de bom em usar saia. Ela é muito confortável. Está indo avançando. Eu queria que você abrisse sua vida nesse texto que a gente tem falado há esses dias. Eu fiz questão de vir aqui com todos os equipamentos que serviram como inspiração para Paulo quando ele estava preso, já sabendo que o seu fim estava próximo, e Deus fez com que ele, por alguns momentos, levantasse o seu olhar e visualizasse o seu companheiro. E o companheiro de Paulo, queridos, era nada mais nada menos do que um soldado. Como eu estou aqui vestido, está fazendo calor dessa. E tudo que Paulo viu naquele soldado romano, ele, de uma forma muito sábia, ele transcreveu em lições para nós, de uma linguagem cristã, de forma que cada parte desse equipamento que foi apresentado pelo soldado romano, ele traduziu como um equipamento também espiritual. Então, eu gostaria muito de falar isso aos irmãos. Eu sei que Deus já ministrou desde quinta-feira sobre Efésios 6, e eu queria dar continuidade àquilo que eu comecei a falar pela manhã. Se você teve pela manhã, você vai lembrar que Paulo separou aqui dois contextos aqui que eu acredito que é completado um pelo outro. O primeiro é o contexto social. A gente falou nos versículos 1 ao 9 que Paulo tratou primeiro da questão social, da questão da sociabilidade, dos relacionamentos, que é tão complicado e hoje é um problema estabelecido na igreja. É o problema que Paulo traz da questão da obediência aos pais pelos filhos, Efésios 6:1. Ele vai trazer referência até mesmo no Antigo Testamento sobre a necessidade dos filhos serem obedientes aos pais. E ele coloca no Senhor. Esse foi o primeiro princípio que Paulo estabeleceu. Mas antes de eu falar dos outros, eu queria convidar você mais uma vez a orar comigo. Claro que isso é uma brincadeira, você vai entender os foguetes ali que eu e meu fiel escudeira, estávamos enfrentando as serras, e você observou muito bem que eu estava faltando uma parte do meu equipamento, que era o escudo. E Paulo fala que esse escudo é o escudo da fé, que tem o poder de apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Isso que nós temos aqui através, depois vou me dar isso que nós temos através dos foguetinhos, nada mais é do que acontece no mundo espiritual, com a sua vida, com a sua família, com a minha vida. E se nós tivermos o escudo abaixado, você pode ter certeza que esses foguetes, esses dardos, e ele faz a declaração de dardo inflamado, que era a flecha devida, eles chamavam de breve, onde era lançada uma flecha flamejante com fogo, e essa tinha um poder muito maior destrutivo do que a flecha comum. Mas eu queria primeiro orar para que Deus nos dê essa condição de falar. Nós temos, se o nosso relógio estiver certo, são 8h05, então a gente tem tempo suficiente para poder, nesse encerramento do congresso, a gente ver essa necessidade de estar muito bem equipado. Talvez não seja tanto colorido como estou, mas equipado. E essas armas nós não vamos ver, mas elas estarão presentes na nossa vida. Feche os olhos, abaixe sua cabeça em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Se for visitante, se você quiser assistir por mim nessa noite, desse um belo sorriso, eu vou pedir que o João segure o capacete grosamente, para que o câmera. Dá um sorriso para ele, deseje que ele esteja bem à vontade, e que ele
missionário que ele trouxe no pensamento dele. Isabelle, happy birthday to you, irmãzinha. Muito bem. Devidamente cumprimentados com um sorriso estampado no rosto, que esboça um coração alegre, eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas que Deus colocou no meu coração sobre esse texto que é tão rico. Nós falamos, queridos, pela manhã, e claro que eu comecei a falar de uma parte da manhã, meus irmãos, você que está aqui não me conhece, eu falo realmente muito. Então eu saberia que não daria tempo de falar tudo que eu trago no meu coração. Eu teve alguns dias estudando para que tentasse me aproximar o máximo possível da cabeça de Paulo, quando Paulo estava naquela masmorra, quando ele estava preso, quando ele já estava com a sentença de morte estabelecida para ele, e ele já sabia que ia morrer, ele sabia que o ministério dele estava acabando, e uma coisa fantástica que nós podemos ver no coração de Paulo é uma preocupação não egoísta. Paulo, mesmo naquela condição tão difícil, Paulo ainda lembra que ele tem um compromisso com o Senhor, ele lembra que ele tem sobre sua responsabilidade algumas igrejas, e nós falamos que essa carta, ela, a princípio, ela não foi endereçada à igreja de Éfeso, mas ela foi endereçada às igrejas que estavam naquela redondeza. É uma carta universal, bem similar à carta de Colossenses. Nós temos alguns textos repetidos que ele fez questão de ratificar toda essa mensagem, toda essa doutrina tão importante para que a gente possa estar vivo, para que a gente possa estar crescendo na nossa vida espiritual, para que a gente possa estar progredindo. E ele coloca alguns princípios importantes em relação a essa primeira parte, que é o contexto social, a sociabilidade, essa capacidade que nós precisamos desenvolver de termos bons relacionamentos. E é claro, queridos, que nós vamos entender que a igreja ela é composta de famílias. E se a família estiver desestruturada, é claro que a igreja também não vai andar muito bem. Nós precisamos ser a que somos aqui em casa. A mesma espiritualidade, o mesmo amor, o mesmo carinho, abraçar, cumprimentar e tudo mais. Nós precisamos ter. E ele coloca a questão, e eu vou passar aqui rápido para a gente não gastar muito tempo, da necessidade dos filhos serem obedientes aos nossos pais. Ele fala: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Você observa comigo que Paulo não só estava preocupado com a questão espiritual da coisa, mas ele também estava preocupado com a questão da sociabilidade, das relações sociais. Você observa, e se a gente voltar um pouquinho, nós vamos ver a igreja de Corinto que tinha uma tendência espiritual, um mover espiritual tão grande, mas ao mesmo tempo tinha brigas, tinha desavenças, divisões entre o corpo, até mesmo problemas graves relacionados nas famílias, e isso é estendido para dentro da igreja. Paulo também sabia que era um costume romano, de você, eu falei pela manhã, a questão do pacto do poder, onde isso era muito forte nos romanos. Então o pai e a mãe detinham poder sobre os filhos no tempo em que eles vivessem. Se o filho tivesse 50 anos, teria que ser o que o pai e a mãe quisessem. E eles tinham o poder de disciplinar, matar, até mesmo tirar a própria vida do filho, e isso era, de certa forma, autorizado pelo regime romano. Então Paulo, já sabendo disso, já sabendo que a igreja também estava estabelecida ali, naquela cidade, nas redondezas de Éfeso, ele fez questão de primeiro tratar o problema social. Quer ver um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje? Não é com demônios. Demônios, quando se manifestam aqui, eles choram, eles ajoelham, eles pedem para ir embora, eles falam algumas
ameaçazinha, mas ele da boca para fora, não tem poder para tocar na gente. A gente está equipado. Mas assim, o maior problema que nós temos está relacionado com as famílias. Essa questão de nós termos marido e mulher bem relacionados numa dependência um com o outro, assim, exclusiva deles dois. Nós temos muita dificuldade no relacionamento de filhos com pais. Filhos que não querem mais obedecer o pai. E eu te dou uma alerta. Você está correndo um grande perigo. Porque isso é bíblico. Se nós não honrarmos nosso pai ou honrar, se você pegar essa palavra no grego, você vai ver que ela abre um leque de possibilidades. Honrar, obedecer, respeitar, entender a cabeça dos pais. Sabe, ele fala que é nesse contexto que nós filhos, eu estou falando como filho, nós vamos viver muito tempo sobre a terra. Ele também coloca a questão da família, dos pais, que nós não devemos provocar a ira dos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor, está lá no versículo 4. É responsabilidade minha e sua, olha que Paulo está falando isso primeiro, para depois ele entrar na parte espiritual, que nós devemos, né, ser o exemplo para os nossos filhos. Exemplo. Mas pastor, eu sou falha, eu sou também, é claro, até com as nossas falhas, nossos filhos vão aprender. Porque nós vamos ter a mesma capacidade de repreendê-los, chamar atenção, de que quando eles nos repreender, a gente entender que eles estão sendo assim, realmente, minha filha, me desculpa. Você está certo, papai errou. Quantas vezes eu pedi desculpa às crianças por ter errado, por ter agido com ímpio. Aí eu falei até mesmo do exemplo da Havaiana. Mãe vai com o filho na loja, mãe, eu quero aquela Havaiana azul. A mãe fala, mas eu vou comprar vermelha. Mãe, mas é o mesmo preço, me dá azul. Não, eu vou te dar vermelha, porque quem manda sou eu. Dá a Havaiana azul. Que isso não vai fazer diferença. A Bíblia diz que isso também traz uma consequência de nós estarmos promovendo nas crianças, nos jovens, um sentimento de revolta. E a primeira oportunidade que ele tiver, você pode ter certeza, vai encostar aquele funkeiro lá no teu portão, com a calça caindo, com o bom aparecendo, vai falar, eu senti um negócio aí sério, que a tua filha vai pegar e vai levar, e você talvez não vai levar mais. E eles, né, vão mesmo. Há casos que nós temos visto aí, até mesmo de filha, passam recentemente na televisão, em Guaratiba, bem pertinho da gente, né? Uma filha para a esposa, e junto com a amante, marido policial, chegou em casa para descansar, pegou as armas do marido, deu na mão do assassino, o assassino foi lá e matou o marido dentro da casa dela, na cama dela. A esposa fez isso. Nós estamos vivendo, queridos, uma verdadeira batalha que os irmãos ensinaram aqui, é a pura verdade. Cada dia que passa, ela fica mais intensa. E se você não estiver no lado de Deus, você está como vítima. Você está na direção desses dados, que aqui não são inflamados, mas também não daria para inflamá-los, mas você está no alvo. Você é o alvo diretamente deles. E eles vão te atingir, vão te contaminar, e você vai tomar decisões que depois você vai se arrepender amargamente. Ele fala também no contexto de sociabilidade, no respeito mútuo. Ele fala que nesse tempo existia a figura dos escravos, ele fala dos servos e dos senhores, hoje em dia não tem mais, mas também fala da questão do patrão empregado, da nossa responsabilidade, testemunhar de Deus aos nossos patrões. E ele fala, olha, não sirva a ele somente quando ele está olhando, mas faça como se você estivesse servindo o próprio Deus. Paulo, queridos, vai tratar de todo esse contexto que é muito importante. E aí, eu acredito que naquele momento, Deus faz com que ele levantasse um pouco a cabeça, né? Você tem que imaginar comigo, Paulo preso, a Bíblia diz, a história também diz que ele estava encadeado com um soldado romano, com essa roupa aqui mais ou menos, né? Encadeado é como se ele tivesse ligado pelo punho. Ele estava acorrentado como esse soldado. E é claro que ele, ao olhar, eu acredito que Deus soprou um ventinho diferente para ele, e ele olhou, e ele viu que o soldado trazia todo um equipamento.
E Deus começa a inspirar Paulo naquele momento a escrever essa parte que agora pula, o versículo 10, um contexto totalmente espiritual, trazendo como base os equipamentos que ele estava vendo. Tudo aquilo que ele estava visualizando, ele levanta os olhos, ele começa a observar a roupagem que o soldado romano trazia. E aí, eu queria trabalhar com os irmãos nessa roupagem, dá tempo, de nós vermos cada componente que ele traduz numa linguagem cristã, que nós teremos uma grande necessidade. Uma grande necessidade. O primeiro, queridos, aí eu peço que você mantenha a sua vida aberta lá no versículo 10. No primeiro versículo aqui, versículo 10, do capítulo 6, ele vai dizer: no demais, irmãos meus. É como essa palavra, no demais, é como se ele tivesse assim, olha, depois de vocês terem cumprido todos esses parâmetros, que nós entendemos que é o fechamento de possibilidade de entrada do inimigo, vocês devem agora se fortalecer no Senhor. Por isso que ele diz, olha, no demais, versículo 10, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra os potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Paulo fala de uma perspectiva que vai chegar para mim e para você. É o dia mau. O dia mau que ele já está enfrentando. Preso, sentenciado à morte, esperando para que ele pudesse se encontrar com o Senhor. Você consegue imaginar o brilho e o caráter ministerial que esse homem tinha? A fidelidade que ele tinha com Deus era tão grande que ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em orientar-nos, em trazermos mensagens para aquelas igrejas da época e também para nós hoje. Você acha que o que Deus te trouxe aqui hoje? O que você acha que Deus ele tocou no seu coração, alguém te convidou, ou você simplesmente em casa assim, eu acho que hoje eu estou na igreja. Eu não sei o que está acontecendo, não estou sentindo vontade na igreja. A igreja lá esquisita, lá, meio estranha. Eu acho que eu vou lá. Você pode ter certeza que essa vontade brotou no seu coração, porque Deus estava querendo te avisar e te dar instrução, abastecer você de instrução, porque talvez o dia mal possa estar chegando. Mas que isso, pastor? O senhor está me agorando? O senhor está jogando uma pururuca, iririca, perereca, tantos termos aí que o pessoal fala? Não! É Deus que está realmente tratando com você, te preparando para situações corriqueiras da vida. Hoje nós estamos bem, amanhã nós não estamos. Hoje nós estamos aqui, amanhã talvez nós não estejamos. E aí como que nós vamos nos portar quando esses dias maus que a Bíblia, a palavra de Deus diz que vai chegar, e ele também fala que nós devemos estar preparados. E a primeira coisa que ele olha no soldado, ele fala que nós devemos cingir os nossos lombos com a verdade, o cinto da verdade. Aqui, mais ou menos, onde ele prendia a espada. E é muito interessante, queridos, que o cinto que rodeava a túnica do soldado, toda essa roupagem, do qual prendia a espada, o cinto lhe dava liberdade de movimento. Porque em qualquer situação ele poderia ir, em qualquer direção ele poderia ir, porque ele tinha esses lombos cingidos com a verdade. Isso é muito importante. Você conhecer a verdade. Sabe por quê? Porque se você não tiver esse cinturão da verdade, tem uma linguagem espiritual, claro, isso está dentro da nossa alma, esse equipamento, essa parte do equipamento, ele está dentro, ele tem uma propriedade muito exclusiva, porque é o portador da espada, da Bíblia, da palavra de Deus, ele está cingido, ele está circuncidado
cinto da verdade, então ele está habilitado a andar em qualquer direção, porque ele não vai ser enganado pelo inimigo. Queridos, tem muita gente sendo enganada. Tem muita gente achando que por frequentar uma religião tal vai ser salvo. Tem muita gente, eu tenho um amigo que eu preguei para ele durante muito tempo, até hoje, ele trabalha comigo. E eu fiquei muito triste que ele falou assim: pastor, eu me leva a mão não, mas eu estou no espiritismo, eu vou ser espírita. E eu, sabe aquele banho de água fria que você tenta dar no gato? Eu fui igualzinho que aconteceu comigo. Eu fiquei parado, sem reação, e percebeu que meu rosto transfigurou, mudou, caiu o semblante. E eu falei: rapaz, assim, com todo respeito, né, ao que ele estava e as coisas dele está acreditando, mas eu falei assim: olha, se um dia você quiser saber um pouco mais, porque eu dou aula dessa religião, se um dia você quiser saber mais, se um dia que você estiver curioso a ter conhecimento, despertar, o que a Bíblia diz a esse respeito, por favor me procura. Porque você passou dessa decisão para mim, já não cabe a mim falar mais nada. Porque você, um tempo atrás, você falou para mim que tinha decidido por Jesus. E aí ele falou assim: mas eu estou continuando por Jesus. Eu falei: mas não adianta. Jesus não vai aceitar concorrente, querido. Ele não vai aceitar concorrente de hipótese alguma. E a palavra que ele escreveu contraria as doutrinas que Allan Kardec fundou. E aí eu pude perceber que ele não estava cingido com a verdade. Você está cingido? Existe um cinturão que protege você, que faz com que tudo aquilo que chega à tua mente seja destruído completamente, porque você está cingido com a verdade. Tem muita gente que não está. Tem muita gente que tem sido enganada por falsas promessas, por falsas doutrinas, por um evangelho que não é de Jesus. Ele fala da necessidade de nós termos esse cinturão da verdade, é esse que corta aqui o meu peito. Ele também coloca, queridos, da necessidade de nós termos a couraça da justiça. Quando o homem está revestido de justiça, é inexpugnável. Ele não tem qualquer problema relativo ao passado, relativo a algum pecado que ele cometeu, alguma situação que possa ser vexatória, que aconteceu lá atrás. Ele é completamente inexpugnável. Ele já está perdoado. E a couraça da justiça é esse pleno perdão que foi obtido pelo derramamento do sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Está no peito, está ali registrado, está colocado no seu peito. Ele tem alguém que o perdoou, que o encaminhou para a terra. Ele está agora como embaixador. O embaixador representa alguém maior. Então ele está lá, ele está com aquele protetor que não vai ser em hipótese alguma atacado. E não podemos esquecer que Paulo está falando de armas espirituais. Mas pastor, o que a couraça da justiça pode providenciar em nós? É claro, quantas e quantas acusações nós recebemos? Você tem aquelas clássicas, né? Quero ver quanto tempo vai durar esse pouquinho de palha de ser crente. Às vezes dentro da nossa própria casa. Você no passado você era maior, você no passado, nem você fez isso, aquilo, outro. Sabe, as pessoas acham que têm direito de apontar para alguém que nasceu de novo, que foi completamente regenerado, restabelecido, e acham o direito de apontar o dedo e nos acusar. Só que aqueles que não estiverem com essa couraça da justiça, eu olhei para a cruz, eu ouvi a mensagem, eu me identifiquei com aquele Cristo na cruz, Ele me perdoou, Ele me salvou, Ele me deu agora essa couraça da justiça,
vezes tende a todas essas acusações, essas guerras, essas palavras que às vezes faz a gente se sentir lá no chão. Coraça defende aqui e protege os órgãos vitais. É a mesma coisa do colete que está aqui protegendo os órgãos vitais. Quando alguém é baleado, a primeira coisa que o médico faz é observar se algum órgão vital foi atingido. Se passou, furou direto, saiu, ok. É só visualizar ali se tem alguma coisa mais, costurar e o cara fica sob observação. Mas se entrou e furou, há algum problema mais sério. Tem muita gente que está parando de caminhar porque ainda não sabe o que Jesus fez na cruz do Calvário. Tem dúvida. Tem dúvida. O inimigo joga um foguetinho desse, está sem couraça, ele entra. Está sem escuta, está sem nada, entra e ele fala, realmente eu não tenho condições, eu não sou digno de estar ali naquele lugar. E eu vou te falar para você uma coisa, ninguém é, a começar por mim. Ninguém teria uma dignidade excelente a ponto de conquistar a salvação se não fosse através do Calvário. Ninguém. Então nós precisamos ter, queridos, a couraça, essa parte do soldado, quando Paulo viu, ele identificou, nós também temos a couraça da justiça. Essa couraça, aquele que nos justificou, também nos enviou. E ele não parou por aí. Paulo começou a olhar e nessa hora o soldado já estava preocupado. Aquele homem grudado, ele o tempo todo olhando para ele direto, mas ele estava só tirando bola. E aí ele começa a olhar para os pés. A minha também não quis, mas porque o defunto era maior, mas dá para você ver que eu estou de sandálias. E ele também fala da sandália, que é o sinal de que alguém estava equipado e preparado para a marcha, para a caminhada. Ele está sempre disposto a comunicar a boa notícia de Cristo aos que não a conhecem. Sabe? Sandálias da preparação do Evangelho da paz. Eu não vou por qualquer caminho. Eu tenho uma direção certa. Eu estou sempre em prontidão, eu estou equipado, eu estou pronto, meu Senhor, para que o Senhor deseje de mim. Aonde o Senhor me enviar, eu estarei ali. Ele está sempre com alegria, ele está sempre certo, ele tem um norte, ele é norteado pela palavra de Deus. A palavra de Deus para ele é uma bússola, é a preparação do Evangelho da paz. A boca dele só sai paz. Você já viu que tem aquelas pessoas que bastam, basta uma palavra sua, os montes se removerão. Tem pessoas que chegam dentro da nossa vida que basta meia palavra para acabar o nosso dia. Filhinho do inferno. Acaba completamente. Já lança dúvida. Já viu? Às vezes eu percebo isso. Como é que as pessoas podem ser tão insensíveis? Já viu fila de hospital? Que as pessoas querem dar exemplo da doença que você está, que fulano morreu? Eu peço assim, deixa eu ficar em silêncio, eu estou ficando surdo também. A doença está evoluindo, eu quero ouvir. E está o quê? Eu estou com uma febre, minha família, meu sobrinho entrou em convulsão. Com 38,5 entrou em convulsão. Já está com quanto, pai? Estou com aí? Aí já está assim. Médico. Outra só um cara assim, que acho que é uma ruim. Isso é tumor. É maligno, hein? Vai ter isso, está crescendo. Sabe, irmãos? São pessoas que estão descalçadas. Não tem direção. Não tem que ser mancol, sabe? Não se mão. Pessoas que, cara, a gente tem que ter paciência e amor em Cristo, mas são pessoas que estão ali, a gente tem que ter cuidado. Porque uma palavra dessa pode acabar com você. Eu me lembro que um amigo, ele contou que teve um relacionamento extraconjugal, e aí foi em Minas Gerais.
E ele estava contando para mim, né? Eu confesso que naquele dia eu não fui sensível, eu ri muito, né? Mas ele estava contando uma coisa séria, mas eu não consegui me segurar, eu pedi desculpa para ele. Eu e o amigo rimos juntos. Ele saiu com uma menina em Minas, e depois que ele saiu, sabe que eu vou sair, exige assim, várias etapas, né? Ele cumpriu todas elas. E ele falou que depois, outro dia, eu primo dele, e aí, tudo bem, fulano? Tudo bem? Tu saiu com fulana? Aí eu fiquei falando para mim, eu já me deu um cheiro. Quando ele falou o nome, tu saiu com fulana? Aí, por que você está falando isso? Né? Já com o coração na mão. Não, porque eu queria te falar uma coisa, rapaz. Eu estava preocupado, vi você ontem conversando com ela, e eu não sei nem como eu vou te falar isso. Ele falou assim, quase que eu não perguntei, eu já não queria nem saber. Mas deixa eu te falar logo, porque é bom você saber, tu é meu primo, e eu tenho que te explicar, o marido dela morreu já hoje. Ele disse assim, Martim, parece que naquela hora eu estava no meio das nuvens, flutuando no meu terror psicológico. Desesperado, fazendo anos. E aí, acho que tudo corroborou para ele ficar até borrado, né? Essa é a verdade. E quando ele foi buscar o exame, nós sabemos que quando há um problema mais sério, quem tiver o resultado do exame é o psicólogo. É caminhado para lá e o pessoal conversa com você, para preparar você e tudo mais, né? E aí, quando chegou para pegar o exame, ele esqueceu que tinha pedido o coronel para pegar para ele, ou estava pedindo uma pessoa para adiantar para ele, e adiantou. Só que quando ele chegou lá, o exame dele não estava lá. Ele correu, no caminho, correu, e começava chorando. Meu Deus. E é nessa hora que a gente vê, eu deixei de contar, a gente estava dando gargalhada mesmo. E aí eu estou na sala chorando, minha mãe enfermeira, minha mãe grandão, né? Esse cara meio ignorante. Tá chorando por quê, eu acho? Aí ele diz, eu deixei de problema na minha vida, não coisa mais, é tudo errado. Toma aquele exame, teu exame está tudo certo, não tem problema nenhum. Obrigado, Senhor. Começou a dar glória a Deus, já esqueceu, agora não está mais dando glória a Deus, está de novo na vida. Mas são situações, queridos, que vai corroborar a pessoas que estão sem direção. Não tem um evangelho. O evangelho é boas novas. É aquilo que Deus anuncia de bom, de uma vida plena. Ele fala da necessidade de nos preparar para a marcha, estar sempre disposto a anunciar as boas novas, pelo qual eu tenho tentado fazer para aqueles que são perdidos, né? Mas a decisão sempre será pessoal. Uma coisa muito importante também é que os que tentam viver ou tentam caminhar com Deus sem as sandálias da preparação do Evangelho, eles não têm uma direção exata. Eles são aqueles que correm de um lado para o outro. Onde tem barulho, está lá. Onde tem novidade, está lá. Eles não sabem se posicionar no lugar. É igual passarinho. Está na estação do ano, faz um ninho mágico. Não tem uma posição exata. Sabe? E essas pessoas, elas têm uma tendência a se afundarem em seus próprios conceitos. Porque eu não tenho o Evangelho, eu não tenho a verdade, eu não tenho esse equipamento, eu passo a ser sábio assim, com a minha própria sabedoria. Eu passo a ser sábio comigo mesmo. Eu tenho sempre uma palavra para poder trazer uma justificativa. Não concordo com isso. Não, isso aí eu não sei. Mas peraí, querida, Jesus está dizendo, é a palavra dele, é a Bíblia. Ele está dizendo para você ter um casamento bom, estabelecido, estabilizado, você precisa se submeter a ele. Não concordo. Eu não preciso ir na igreja para poder ter um casamento bom, então vai se afundar. Não concordo, não acho que deve ser assim. Tem um que falou assim, eu não concordo, Martins, com a questão de dízimo. Eu falei, então alguém que pediu uma cesta básica, manda lá para tua casa.
Já que você não concorda, bem, eu vou mandar para lá. Pagar uma conta, eu vou mandar para lá, para sua casa. Não é a nossa sabedoria, é a do Evangelho. E tem muita gente que está na igreja e não tem essas sandálias. E anda cada dia mais se afundando na sua autossuficiência. Isso é um grande problema. Em quinto lugar, melhor, em quarto lugar, ele fala também, queridos, eu já estou acabando, você não ficar nervoso e me apedrejar. Se não ficar foguetinho, você pode tomar um banco desse aí e me acertar. E eu estou sem escudo, né? Obrigado. Ele fala do escudo da fé. Observaram que eu fui atingido junto com a minha escudeira de Davi. Nós fomos atingidos, duramente atingidos, e a gente caiu, todo mundo. Queridos, Paulo fala que ele era um soldado e veio quem trazia o escudo do soldado romano era um escudo bonito. E eu tomei um papelão porque a solteira não queria dele. Eu tive que pegar a capa que eu comprei do escudo. Né? Não dizer aquele escudo, mas o escudo do soldado romano, ele era duplo em madeira. E ele tinha uma propriedade muito interessante que quando a flecha flamejante, aquela flecha com fogo, entrava no escudo, ela automaticamente apagava. Ela levantava, quando tinha aquelas flechas que cruzavam o mar, ele abaixava e era um escudo muito grande e ele se cobria. Quem viu o filme 300 já lembraram, mais ou menos assim. Ele se cobria, só que não. Ele se cobria e as flechas ficavam ali e eram apagadas pelo contato daquela madeira especial. Paulo fala que o escudo da fé, ele tem a propriedade de apagar todos os dardos inflamados, todas essas setas, essas flechas que às vezes entram no teu coração e colocam o teu casamento, a tua família na bebida. Coloca a tua própria vontade. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou sem vontade? Por que eu não estou nem com vontade na casa do Senhor? Eu não quero mais fazer, eu não quero mais falar. E aí você vai se afundando, daqui a pouco você vai ter depressão. Já não toma banho, né? Isso aí, deixa pra lá. Já não faz a barba, já não troca a roupa. Parece que o meu bar tanto, chega as pessoas saem. Sabe, existem pessoas que nesse exato momento, queridos, estão trancafiadas dentro do quarto no escuro, porque até a luz les incomoda. Foram atacados e a flecha entrou. E essas flechas, muitas vezes, vêm também pelas palavras, as palavras do nosso próprio inimigo de Deus, Satanás, que tenta de todas as formas nos contaminar e nos inflamar. E essa inflamação, ela abre um leque de possibilidades, fazendo com que você vá praticar crimes, fazendo com que você tenha uma vida fácil, fazendo com que você adquira um relacionamento extraconjugal. A novinha que entrou parada e abandona a galinha. Sabe, ele vai, tem a tendência de fazer até mesmo a gente insistir no chamado de Deus, do ministério que Deus trouxe, daquilo que Ele colocou na nossa mão para fazer, e aí você se encontra completamente parado, porque você estava sem o escudo da fé. A fé é o antídoto, ela destrói os efeitos das palavras, das acusações, das setas dos dados. Ele olha para o escudo e ele percebe que nós precisamos estar no nosso escudo da fé. Ele pergunta para o seu irmão, como é que está o seu escudo? Pergunta para ele, escudo é peneira? Tem gente que está segurando peneira. Passa tudo. Mas ele está lá segurando peneira. É uma peneira redondinha que a gente pega aqui na terra. Está lá, ó. Vai mandar, pastor, eu estou pronto. E a peneira que vem, fica para não, isso não é para mim. Meu Deus, as pessoas são muito mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Essas flechas, elas nunca vão parar.
serão arremessadas na nossa direção. Você entendeu isso? Elas nunca vão parar. Então, isso traz para mim a necessidade de estar no meu escudo bem erguido. Eu tenho que saber, eu tenho que ter convicção, eu tenho que ter certeza daquilo que Deus me chamou, da missão que Deus me deu. E missão que Deus dá, querido, não é só ficar aqui em cima, não. Não é não. Se amanhã eu sou médico, sou professor, lá também na escola, no meu hospital, eu também sou um ministro de Deus. No meu trabalho, eu também sou uma ministra de Deus. Ministro, não é só no altar, não. Ele nos chama, igreja é um povo chamado para fora. Vem para cá, se capacita e volta. Preparado. Aonde eu estiver, eu serei um ministro. E eu preciso estar com o meu escudo levantado. Porque senão, esses dardos entrarão e eles poderão me trazer consequências terríveis. Aliado a isso, nós podemos ver o medo paralisante, o pavor. Você está com medo de quê? Você não sabe que você está com medo, mas você está com medo. Hoje eu não quero sair por lugar nenhum. Hoje os médicos têm dado o nome de síndrome do pânico. Você está com pânico. Você está com aquela sensação de que vai acontecer alguma tragédia. Querido, dobra o seu joelho no chão, bota aí no chão. Erga a tua fé e fala: Senhor, todas as coisas para ti, nada é impossível. E a minha vida está na palma da tua mão. Levanta, pega a tua viola, sacode, dá a volta por cima e vai embora. Segue o teu caminho. Porque a Bíblia diz que nós devemos resistir o diabo e ele vai fugir de nós. Você tem que ter equipamento necessário para que onde você chegar, o diabo tem que sair. Mas o que acontece hoje na nossa realidade de igreja é o contrário. Já viu o crente andando para a igreja? Está lá. E um despacho. Tem gente que está dentro da igreja e vai assim, tem uma casa dessas que vende esses equipamentos, sei lá, né? Que banda é quando ganha uma banda muito pesada, que bunda, né? Aí o crente chega no estômago, oh, aleluia, quando vem a cara. Nós, às vezes, esquecemos que nós somos a ameaça para esses demônios. Nós é que somos. Eu faço questão de passar de frente. É claro que eu não vou pisar naquilo que vai cortar no pé. Mas eu confesso que propositalmente já passei com o carro em cima, vou falar, já dentro do carro. Porque eu me recuso a aceitar isso. Aqui, isso não é benefício para mim não, mas eu entendo essa autoridade que Deus me deu. Como deu para cada um oficial da igreja. Nós aqui somos responsáveis dessa área. Não vai fazer uma curva na minha esquina, não. Nessa esquina não tem para não. Passei com o carro mesmo, de perdão se for pelo abuso, ao Senhor. Mas, sabe, nós temos que ter, queridos, essa disposição que não é uma afronta, mas uma certeza muito bem estabelecida. Quem é que tem que ter medo? Ele tem que ter medo. Ele tem que achar e ver em nós uma verdadeira ameaça. E em quinto lugar, em penúltimo lugar, ele fala também, queridos, do capacete da salvação. Essa certeza que nos libera de um passado também tenebroso. Sabe, esse capacete é meio estranho, faz confusão. Ele parece mais um chapéu de chaves, né? Não achei outro para comprar. Mas ele tem, cabeça também grande. Ele tem uma proteção aqui, mais nos ouvidos, onde ele também vai tampar contra essas ameaças, contra essas palavras. Me dá a certeza. Ele me libera o perdão, ele me traz a certeza do perdão dos pecados passados,
e serve para mim como uma fortaleza para vencer o pecado no futuro. Capacete da salvação. Tem muita gente que está sem capacete, não tem certeza de nada, não sabe para que Deus chamou, talvez não sabe nem o que está fazendo aqui. Estão terríveis, estão voando, estão perdendo grandes portas e possibilidades em Deus. Nós não podemos estar sem esse capacete. E em último lugar, queridos, ele fala também da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela é uma arma para a defesa e para o ataque. A arma, a espada, essa que é simbolizada aqui, quando ele olha para o soldado romano aqui, com o cinturão, né, da verdade, da justiça, e olha aqui, e ele vê que está presa a espada. E ele fala que nós também temos que possuir a espada. Ele fala